A voz da galera. A voz forte do esporte de sala de São Bernardo. Com vocês, o menino de ouro, Gabriel Zanquim. Muito boa noite, sou eu, Gabriel Zanquim do Venezuela, e venho trazendo informação para você. Muito bate-papo. E hoje nosso entrevistado são Arthur Fidelofute e Ney Oinama, jogador de beisebol, um esporte bem desconhecido aqui no Brasil. Mas vamos começar a falar do que é bom, de futebol. Vou passar a bola para o José. José, vamos começar com um assunto assim, começar com o Santos, José. O Santos vem de boas vitórias, vem de uma nova gestão. O que você está achando desse novo começo com essa gestão do time do Santos? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Calau, ao Arthur, aos nossos convidados que tiveram um probleminha lá e já estão de volta, e a todos que estão nos acompanhando o programa do Mundo da Bola. Antes de falar do peixe aí, né, Gabriel? Parabenizar as crianças, todas as crianças aí do nosso Brasil, que ontem foi um dia especial, o dia das crianças. Tanto é que hoje o programa é especial, o programa levado por Gabriel Zanquim, o nosso apresentador hoje, no lugar de William Zanquim. Até uma homenagem para as crianças, convidado nosso Arthur aí, da Federal Fute, está com a gente aí. O Santos vem numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro, Gabriel. Há várias partidas aí sem perder, alcançando uma pontuação boa aí, juntamente com o Fluminense na sexta colocação, sétima. O Santos está na briga pela Libertadores da América. Como você falou, né? Depois que teve o afastamento do presidente José Carlos Pérez, o Santos deu uma subida aí no Campeonato Brasileiro. Algumas coisas foram tomadas, algumas decisões foram tomadas na equipe do Santos. A equipe vem bem no campeonato. Marinho numa grande fase. Agora aí, daqui a pouco você vai falar aí da contratação do Robinho, com certeza, que ainda é uma coisa assim que a gente não pode dizer nada, que o Robinho não estava muito bem nas equipes por onde passou ultimamente, mas a gente espera, como ele tem uma identificação grande com a equipe do Santos, quem sabe ele possa aí render um melhor futebol e ajudar a equipe do Santos aí a deslanchar ainda mais no Campeonato Brasileiro. Gabriel. Exatamente. Antes de ir desses assuntos, que tem muito mais, você vai acompanhar tudo que foi relevante no mundo do esporte, garotinho. Mas eu vou passar aqui para o Calau. Calau, já entrando no assunto do Robinho também, você acha que a diretoria do Santos está fazendo um bom trabalho agora nesse tempo, né, interino, podemos dizer assim, que o Santos vem de grande fase, principalmente o Marinho? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Zé. Boa noite, Arthur. E feliz Dia das Crianças, que foi ontem. Boa noite ao Ney também, que voltou agora. Boa noite. É o seguinte, eu acho, depois que afastaram o presidente do Santos, que acho que ficou interino agora lá, e com as boas atuações do Marinho, que o Marinho está levando o Santos, eu acredito que o Santos ainda vai chegar bem longe nesse Campeonato Brasileiro, viu? E a contratação do Robinho, o Robinho é a cara do Santos, né? Ele pode ter até... Não estava indo bem nas equipes que ele passou, mas ali no Santos ele é a casa dele, né? Ele vai voltar com tudo. Eu acredito que o Santos ainda vai dar muito o que falar. Exatamente. Agora eu vou passar a opinião para o Arthur. O que você acha, Arthur, do comandante assim? O Cuca está fazendo um grande trabalho. Eu vejo assim que o time tem uma grande influência pelo Cuca. O esquema do Cuca está dando certo, o Marinho está jogando uma grande fase, o seu goleiro João Paulo, pouca idade, está jogando muito bem. O Santos está sendo bem irregular. O que você acha que o Santos... Sim, e eu vou fazer a mesma pergunta. O que você acha que o Santos fez e
continua fazendo para tentar buscar pelo título? Boa tarde. Eu acho que depois realmente que eles saíram ali com o presidente, o time melhorou muito, com o Marinho jogando bem demais. Eu acho que o Robinho pode ser uma grande peça para o Santos, porque ele tem velocidade e ele é um grande jogador também. E o Cuca não vinha ali em boa fase no São Paulo, né? Até saiu, ficou um tempo sem treinar vários clubes, sem treinar clubes, mas ele veio para o Santos e vem treinando bem o clube. Exatamente. Antes de eu expor minha opinião, vou passar por o Ney. Ney, o que você acha da contratação do Robinho e da diretoria do Santos ter demitido o Pérez e agora estamos com esse interino? Perguntou para você. Ô, Gabriel, acho que tá com um pequeno probleminha. Tá ouvindo, Ney? Tá ouvindo a gente? Você? Agora sim. Isso. Eu queria perguntar para você o seguinte: que você se apresentasse, falasse do seu filho, o nome do seu filho, o esporte que ele pratica, para a gente ficar atualizado aqui no programa, Ney. Que hoje é o programa em homenagem às crianças. O seu filho participará com a gente aqui hoje. Fala para a gente. Você quer falar? Vou. Quer falar? Meu nome é Ney, o meu filho ele chama Arthur. Ele é praticante de beisebol. Né? E a gente ouviu aí que o pessoal está falando de futebol, da contratação do Robinho, do Cuca. Ele quase não acompanha futebol, porque o mundo dele de esporte mesmo é o beisebol. Né? Ele pratica já 6 anos? Não, 5 anos, né? Ele está com 11 anos, desde os 6 anos ele pratica beisebol e ele acompanha muito pouco futebol, né? Ele torce para o São Paulo, mas não é assim, não acompanha o mundo do esporte do futebol, mas é do beisebol mesmo. Isso. Eu queria até pedir para o Gabriel para me levar um pouco dessa conversa com você, Ney, com seu filho Arthur, para a gente falar um pouco de beisebol. Aí o Gabriel depois toca o programa falando mais de futebol, conversando com o Arthur da Federal Fute. Legal, Gabriel? Pode ser? Pode ser. Beleza, então. Ô, Ney, vamos falar um pouco do beisebol. A gente sabe que aqui no Brasil não é um esporte ainda assim que alcançou uma grande... Tipo assim, as pessoas não curtem muito mesmo, para falar a verdade, mas aqui no Brasil é o futebol, né? O seu filho foi campeão brasileiro de beisebol? Fala pra gente. Se ele quiser falar. Não entendi. Não, falou você. Tá? Quem foi campeão brasileiro foi ele. Então. Falei. Parece que não... Você pode falar o que você quiser, o programa é de vocês. Seu. Pode falar. É Arthur, né? Arthur. Arthur, fica à vontade. O programa é seu, garoto. Fica tranquilo. Você, depois de um título de campeão brasileiro, você merece falar aí. Fala com a gente aí, Arthur. Como foi essa emoção de ganhar o título nacional de beisebol? Vai, destrava aí. Foi estranho porque fazia 17 anos que Maringá não tinha ganhado nenhum título brasileiro. Que legal. Parabéns ao Arthur. Para quem não conhece nada de beisebol aqui no programa mesmo, no Brasil, o beisebol ele consiste assim das equipes. Cada equipe, eles têm 9 jogadores de cada equipe, Arthur, é isso aí? Deixa eu fazer uma pergunta para ele, Zé. Você disputa pela SEMA ou outra agremiação de Maringá? Na SEMA. A SEMA?
Eu vi já umas reportagens sobre o beisebol, que tem uma cidade no interior de São Paulo que é muito fanático no beisebol. Eu não sei qual que é. Você pode me explicar? Foi lá que você foi campeão? Porque tem um lugar no Brasil que se disputa esse... Hoje em dia, os times que é mais forte realmente de uma cidade do interior de São Paulo, chama Bastos. Perto de Presidente Prudente lá. Mas na década de 80 e 90, a região de Maringá e Londrina sempre eram assim, os fortes candidatos ao título, né? Mas depois final da década de 80, começo de 90, aí a maioria das vezes os campeões brasileiros sempre estavam em São Paulo. Ou era Bastos, Marília, Mogi das Cruzes, ou os times da capital mesmo, né? E aqui em Maringá, depois de 17 anos, que eles conseguiram ser campeão no ano passado, né? Porque esse ano não teve torneio por causa da pandemia. Sim. E aí o torneio, o Brasileirão da categoria dele, sempre é em Londrina. Porque Londrina é a única cidade do Brasil que tem campo suficiente para acolher esse tipo de torneio. Geralmente esse torneio dá mais de 12 times, 14 times, né? Sempre o campeonato da categoria dele, do pré-infantil, que era até 10 anos, sempre é em Londrina. Isso também por causa da são desde a década de 80 e 90, né? Eu lembro muito bem, eu era moleque, que tinha 75, por aí. Cortou. Em 75, eu era moleque, e em Sarandi, hoje, onde é o ginásio de esporte Tancredo Neves, tinha o campo que o pessoal jogava beisebol ali, que a gente falava que é o campo dos japoneses, né? Era bem no centro da cidade de Sarandi ali. E eu via os japoneses jogando aquilo ali. Então, sabe, Zé, dá para saber mais ou menos como é que é esse esporte. É um esporte que é muito bem, sabe? Pessoal que gosta do beisebol é um esporte igual a nós gostamos do futebol. Isso, quem entende, eles são 9 jogadores, cada equipe, né? E são divididos em entradas. São 9 defensores e fica só o atacante da equipe adversária para rebater. Entendeu? Se você pegar... José Carlos, né? Desculpa, caiu a conexão aqui. O Ney pode falar para a gente melhor do formato do beisebol, né? Para você pontuar, você tem que percorrer as bases, completar uma corrida, você faz um ponto, não é isso, Ney? Alcançando as bases do campo. O Ney está com um pequeno problema lá. Voltou. Problemas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Arthur. Você é batedor ou como é que se diz? Tem o batedor e o remessador, não é? Eu não sei como é que é isso aí. É o pitcher. O pitcher. Pitcher. Ele é o pitcher. O beisebol, ele é um esporte bem mais complexo, assim, em termos de regras e de prática do que se comparar, por exemplo, com né? São 9 jogadores para cada time e os 9 atacam e 9 defendem. E quando são 3 eliminados na hora, um time que está atacando, aí inverte. Quem está atacando passa a defender e vice-versa. Então, aqui no Brasil, todos que estão na defesa também rebatem. E isso é chamado de entrada. Sempre que são 3 eliminações, aí o time que está atacando vai defender. É bem legal o beisebol. Ele caiu de novo. Isso, está com um probleminha lá, Gabriel. Está com um pequeno problema lá.
a conexão não tá muito legal. É uma pena, porque esse esporte é muito interessante, a gente ia aprender muito com eles aí, falando do beisebol. Agora, para... Pronto. Puxa. Olha lá, voltou. Tá ouvindo, Ney? Sim, você falando, sim. Ah, sim. E o Arthur, ele consegue muitos strikes aí, Arthur? Você é bom mesmo no arremesso? Tá cortando, eu não consegui entender, desculpa. Eu perguntando se ele é bom mesmo nos arremessos, ele consegue muitos strikes. Tá travando muito lá, né? É uma pena. Você, Arthur, o Zé Carlos perguntou se você é um craque no arremesso. Está travando muito. Vamos ter que falar para marcar para uma outra oportunidade. Não, Gabriel, o que você acha? Falar com o Ney para a gente marcar para a próxima terça ou quando eles puderem? Porque está cortando muito. O que você acha, Ney? Não escuta nós? Está cortando muito, não está dando para conversar. É uma pena. O que você quer fazer, Ney? Você quer fazer o programa, continuar o programa assim, ou você quer fazer semana que vem mais? Será que semana que vem? Continuando o assunto. Eu sei que a gente estudou bastante esse assunto, assim, beisebol é uma pena, né? Que a gente iria aprender bastante. Porque é um esporte, assim, que pouca gente tem conhecimento. Mas, continuando, agora eu ia falar o meu pensamento sobre o Santos. Sobre o Santos, eu acho que a fase do Marinho é muito boa e isso pode ajudar, principalmente nos jogos na Vila. O Santos não perde um jogo na Vila. O Santos está muito forte. A ditação, as dívidas que os times brasileiros têm, já não vou entrar nesse contexto, só por conta das administrações por muito tempo. Eu acho que a diretoria do Santos acertou em fazer isso. Em cortar, eles tiveram certo, foram momentos o suficientes para fazer isso. Parabéns aí. Contratação do Robinho, eu acho que o Robinho vai vir mesmo para encerrar a carreira, né? Para tornar com chave de ouro. José, agora falando das dívidas do futebol, né? As dívidas dos clubes se dão muito por conta do quê? Das administrações que ficam muito tempo no cargo. Você acha que Corinthians, que agora tem 3 candidatos, Mauro Bobi, Paulo Andrés e Mário Filho, você acha que o Corinthians, com a renovação, ou como todos os outros clubes, você acha que as novas administrações podem melhorar em diminuir as dívidas? Ô, Gabriel, o Corinthians, é o seguinte, o Corinthians, ele recebeu uma grana boa aí, né, na troca desse nome aí da Arena Corinthians para a Neoquímica. Eles estão acertando a casa ainda, estão pagando as dívidas. Eu acho que no futuro próximo aí o Corinthians vai dar um grande time com muito dinheiro para fazer contratações, a exemplo do Flamengo, do Palmeiras. Eu acho que o Coringão ainda está arrumando a casa ainda, né? Não, Carol, o que você acha disso? Eu acho que ainda tem tempinho para pagar essas dívidas, para contratar jogadores aí para o Corinthians. Olha, na minha opinião, o Corinthians tem que já vai ter as eleições mesmo, e o que é o mal do Corinthians? É esse André Chance. Eu não acredito, para mim, que o Corinthians tem que sortar esse cartola aí, porque esse cara aí que tá levando o Corinthians a essa baixa que igual tá o Corinthians hoje. E vou te falar para você, cara, o Corinthians contratou Mancini, não vai melhorar nada não, porque o Mancini, eu acredito que o Mancini tem o quê? Ele é o rei do descenso.
Entendeu? Eu acredito que depois que o Corinthians sanar as dívidas e acertar a casa, ele volta a ser aquele Corinthians, né? E outra, o Corinthians também ele tem o 12º jogador dele, que é a torcida. Enquanto tiver essa pandemia aí também, eu acredito que vai ficar nesse chove no molho o Corinthians. Empata, perde. É igual o Palmeiras. O Palmeiras também está nesse mesmo esquema. O Palmeiras só não está nesse negócio, nessa dívida que o Corinthians tem. Mas os clubes de São Paulo, cara, que eu acredito hoje, que está um pouquinho melhor é o Santos. E ainda porque o Santos tem o Marinho, que eu acredito que o Marinho está levando o time do Santos nas costas. Essa é a minha opinião. O Entendeu? problema do Corinthians é essa campanha aí ridícula aí, na zona do rebaixamento aí. Se cair, vai ser complicado para voltar, hein? Que as coisas não estão muito fáceis. A gente está vendo a situação do Cruzeiro, passa por muita dificuldade lá na segunda divisão. Vamos ouvir a opinião do Arthur, da Federal Foot, né, Arthur? Fala para gente sobre esse assunto do Corinthians. Eu também acho que o Corinthians tá muito mal e o presidente também tá fazendo muita coisa ruim lá no Corinthians. E eu também não entendi muito essa contratação do Wagner Mancini para ser o treinador, porque ele não tem muita experiência, né? Para treinar um time que está precisando de ajuda para conseguir ir lá para o topo da tabela. Então, eu acho que ele não vai ajudar muito o Corinthians, não. Legal. O Ney parece tentando voltar aí de novo, né, Carol? Mas é muito difícil a conexão com o Ney. É uma pena. Para a gente falar sobre de beisebol. Agora o Gabriel também desapareceu? Olha o Ney voltando. Estamos de volta. Ô, Ney, você estava falando sobre o beisebol. Dá uma pincelada para a gente aí desse esporte, para a gente conhecer um pouco melhor sobre o beisebol. Então, aqui no Brasil, o beisebol ele é pouco conhecido porque ele teve início com as colônias japonesas. Colônia japonesa, os japoneses eles praticavam esse esporte, né? Então, antigamente era restrito só aos descendentes de japoneses. Mas o esporte, ele existe no mundo inteiro, né? Principalmente na América Central e nos Estados Unidos, é um esporte bem popular. Né? Tanto que em Porto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colômbia, esse esporte é o principal esporte deles, né? Na Venezuela, por exemplo, o principal esporte lá é o beisebol. O futebol é o quinto esporte, né? E nos Estados Unidos, o beisebol é o terceiro esporte mais praticado também lá. Em primeiro lugar lá é o futebol americano, depois é o basquete, depois é o beisebol, né? E no Japão é o segundo esporte mais praticado. Lá hoje o futebol está em alta por causa dos custos, né? Então, aqui no Brasil, no início, sempre esteve restrito aos descendentes japoneses, né? As regras, elas são, assim, bastante complexas, porque não tem nenhum outro esporte que dê para comparar. Por exemplo, é igual o cricket lá da Inglaterra. Não é, porque a quantidade de jogadores é diferente, né? Então, fica difícil a gente explicar as regras. Mas o que é mais interessante a gente saber assim, é um esporte coletivo, né, em que 9 jogadores atacam e 9 defendem. Qual que é o objetivo do jogo? Fazer mais pontos que o adversário. E quando que se faz um ponto? Quando está no ataque, né, um rebate e vai ganhando as bases. São 4 bases, e se o jogador conseguir alcançar as 4 bases, é um ponto. E, às vezes, quando acontece do rebatedor que está no ataque, bate uma rebatida boa, que eles chamam de home run, aí só a rebatida dele, de home run, já vale um ponto, né? E daí, quando que inverte quem está atacando e defendendo? Quando 3 rebatedores são eliminados, né? São os 3 outs, né?
E a eliminação pode se dar quando o arremessador joga 3 strikes e o rebatedor não consegue rebater, aí é um eliminado. Ou então quando o rebatedor bate a bola e a defesa pega e joga a bola para a primeira base antes que o rebatedor chegue na primeira base. Aí se a bola chegar antes que o rebatedor, é mais um eliminado. E aí, se conseguir 3 eliminações, aí inverte. Quem estava atacando passa a defender e quem está defendendo passa a atacar. Mas é um esporte assim, pode falar. Você acompanha sempre o Arthur? Sempre que você pode, você acompanha ele nos jogos? Sim, sim. Nos treinos e campeonatos, no ano passado, né? A maior parte dos campeonatos a minha esposa acompanhava. Por causa do trabalho, e eu tinha um compromisso com o clube também, que eu dava treino pro menorzinho, pro irmão do Arthur, né? Mas no ano passado, o Arthur ele foi selecionado para compor a seleção brasileira, e eles participaram do Pan-Americano. Aí eu tive a oportunidade de participar lá na Costa Rica, lá. Então, assim, embora eu não tenha conseguido participar de todos os torneios aqui no Brasil, mas pelo menos deu para ir na Costa Rica assistir o Pan-Americano lá. Isso. O Arthur também que ele é um pouco, não sei se é tímido, o jeitinho dele é assim mesmo. Você que acompanha ele bastante, como que é os arremessos do Arthur? É meio violento mesmo ou não? Faz muitos strikes? Como? Não entendi. Ele é bom mesmo no arremesso, ele elimina muitos atletas, ele faz bastante strikes. Sim, para chegar ao nível de seleção, né, no ano passado, só ele tentou a seletiva, né? Só que do time de Maringá, são 9 atletas titulares, né? Desses 9, 6 daqui de Maringá tinham condições de chegar na seleção tranquilamente. Qual que é o problema, né? Assim, é que tem um custo muito alto. Para algumas pessoas fica muito caro você treinar na seleção, porque todos os treinos são realizados, a maioria deles lá em São Paulo, né? Então, todo final de semana você tem que sair daqui de Maringá e ir para São Paulo, passa o final de semana lá e retorna, né? E isso durante 3 meses. Então, algumas pessoas não tinham condições. Mas não, assim, o Arthur, ele tinha duas características fortes, né? Ele, para a categoria dele, ele tinha um arremesso muito forte, né? E a rebatida boa. Esses eram 2 pontos fortes dele. Isso fez com que ele se destacasse e fosse chamado para a seleção, né? No caso que o Arthur ele é pitcher, aí ele não pode ser um batedor, né, no jogo. Se ele é pitcher, ele é sempre pitcher ou não? Ele pode ser um batedor? Não pode. Aqui no Brasil, né, como eu disse, assim, quase todos que estão na defesa também rebate. Só que existe uma regra, e geralmente isso acontece em níveis internacionais, em que o arremessador também, aqui no Brasil, o arremessador pode rebater. Mas, por exemplo, nos Pan-Americanos e Mundiais, quem é arremessador, ele é substituído na hora da rebatida por um outro jogador, né? Então, aqui no Brasil, quem é pitcher também rebate. Agora, em alguns países, não. Quem é pitcher é só pitcher justamente para preservar o braço, né? Vocês acompanham muito o beisebol nos Estados Unidos, da Major League? Vocês gostam de algum time de lá ou não? Você gosta de algum time? Os Dodgers, por exemplo. Né? Uhum. Qual time? Do Yankees. Então, ele está falando assim que torce pro Yankees, né? Eu acompanho mais a Major League lá nos Estados Unidos para saber como anda o esporte e tudo mais. Eu também torço pro Yankees, mas tem outros times que também são bem simpáticos para a gente aqui, por quê?
aqui em Maringá tem uma colônia de venezuelanos e são praticantes também de beisebol, né? E eles torcem muito pro Astros de Houston, Eu né? torço mais pro Astros. E pela quarta vez consecutiva o Astros está no playoffs, né? Inclusive, E está acontecendo nesse momento um jogo da Liga Nacional entre Los Angeles Dodgers e Atlanta. O primeiro jogo, o Atlanta venceu por 5-1. Estamos aí acho que a terceira entrada já, por enquanto está 0-0. A gente vai conhecendo o beisebol, vai estudando algumas regras, vai ficando interessante, é legal. Ó. Eu estou gostando de ver o beisebol. Eu estou aprendendo muito com o que eu vejo. Inclusive, você falou, tem uns venezuelanos que moram aqui na comunidade, eu fui trocar uma ideia com eles. Eu estou achando muito interessante esse esporte. É muito legal, não, Ney? Você... José Carlos, desculpa, mas cortou muito ali, eu não consegui entender. Ô, Ney, tá ruim, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Ney lá. Fala, Carol. Ô, Ney. Pode falar. Você também jogou beisebol? Joguei até 18, 19 anos, né? Mas aqui o que acontece aqui no Brasil? Quando chega essa idade, a maioria, 99% dos atletas que chegam nessa idade, eles têm que fazer uma opção, né? Fazer cursinho para tentar um vestibular ou ir trabalhar, né? Aí a maioria dos atletas, quando chega nessa faixa de idade, assim, já para o beisebol. Justamente por ser um esporte amador e não ter, assim, não é uma profissão, né? Diferente, por exemplo, na Venezuela, no Japão, nos Estados Unidos, principalmente. Então, eu joguei desde os... Oi? Porque lá esse esporte é profissional, né? Lá é. Lá é profissional, né? Nos Estados Unidos e Japão, ultimamente são os que assim, tem uma liga profissional mais consistente, assim, mais forte, né? Nos Estados Unidos tem uma liga profissional de 32 times e no Japão, acho que, se eu não me engano, são 16 times, né, que concorrem lá. Agora, aqui no Brasil não tem jeito. Chega a cidade, por melhor que seja o atleta, se ele não tiver a sorte de ter um olheiro aqui na região para ver o talento dele, ele acaba indo fazer cursinho ou trabalhar. Não tem jeito. Porque aqui ainda é um esporte amador ainda, né? Ô, Calal, vamos passar Pode falar, Ney. Pode falar. Não, a ideia da Federação Brasileira aqui de Beisebol é tentar criar mais pontes, mais janelas, assim, mais oportunidades para os atletas irem para fora, né? Então, a CBDS, quando tem um atleta com 14 anos e se destacam, eles dão a opção de treinar lá no CT, em São Paulo, e lá tem os olheiros de alguns times dos Estados Unidos, né? Como acontece, por exemplo, com o New York Mets, é um time lá dos Estados Unidos, mas eles mantêm uma estrutura e um CT de treinamento lá na República Dominicana. Aí aqui no Brasil, o time que tem bastante contato com o time aqui, a federação aqui no Brasil, é o Seattle Mariners. Então tem até um torneio que chama Torneio Seattle Mariners e justamente o time, a categoria júnior, né, que é até 14 anos, 16 anos, de 14 a 16, e que nesse torneio vem os olheiros desse time lá dos Estados Unidos para ver. E tem alguns brasileiros que já foram para lá e se destacaram, inclusive tem já até campeão da Major League lá nos Estados Unidos. Lá. Recentemente Oi? Pode falar. Então, pode terminar, pode o concluir. último contratado
O último contratado brasileiro foi para lá, ele chama Eric Pardinho, ele é lá de Bastos, lá. Ele foi para o Toronto Blue Jays, ele é o que teve o maior contrato, assim, no mundo do beisebol aqui do Brasil. Só que se a gente comparar com os contratos, assim, do Neymar ou do Messi, quando eles foram para o time profissional, né, nem se compara. Mas para os brasileiros que são praticantes de beisebol, é um incentivo, né? Porque ele assinou um contrato, se não me engano, de $1.400.000. Acho que de 1 ou 2 temporadas lá. Só que não para a liga principal, né? Para a liga menor, por causa da idade dele. Agora ele acho que tem 19 anos. Não é ruim não, hein? O Arthur da Federal Food, você conhece bem? Tem alguma pergunta para eles, Arthur? Fique à vontade. No futebol, qual é o time que vocês torcem? Você. Nenhum. São Paulo. Eu torço pro São Paulo porque meu tio torce. Logo São Paulo, hein? E você, Ney? Eu não torço assim, para nenhum específico. Até que quando eu era criança, eu torcia para o Flamengo. Na época do Zico, do Júnior, Adílio, Moza, né? Mas aí depois da decepção de 82, já fui desanimando já. Não jogava, não torcia muito. Aí em 86, perdeu a Copa de novo. Aí desanimei de vez. Aí parei de torcer para futebol. Legal. Já estamos encerrando o programa, temos 10 minutinhos. Agora já deixamos um pouquinho de lado assim, do beisebol. Eu vou voltar para o nosso mundinho aqui do futebol, né? Que obrigado aí ao Ney, ao filho Arthur, que ensinou a gente demais. Acho que nosso público aí também gostou. Eu confesso que eu aprendi um pouquinho pelo pouco que eu estudei antes de vir para cá. Mas vocês passaram um conhecimento para a gente muito legal. Parabéns. Continuar falando das dívidas dos clubes. A gente está falando lá, eu vejo hoje que um clube dos 4 paulistas que está menos endividado, eu vejo que é o Palmeiras e o São Paulo, porque estão bem fisicamente e mentalmente. Assim, eu vejo que a diretoria está assim, tentando se encontrar. Agora o Fernando Diniz, né, deu uma folga, venceu o Palmeiras de 2-0. Eu vejo que o Palmeiras não viu a cor da bola no jogo. E você acha que Arthur, você acha que o Corinthians, Santos, que são os times paulistas com grandes dívidas, qual seria a solução hoje para se desviar dessas dívidas? Seria fazer uma parceria igual o PSG fez com o Milionários? Ou resolver ações de 10 anos, que demorou 20 anos para o Flamengo resolver todas essas dívidas? O que você acha? Oi, é por causa que eu não entendi direito, é dívida de quê? Eu não entendi, que não deu para ouvir. Dívidas financeiras. Pode repetir, por favor? Arthur, eu estou perguntando, você acha que o Corinthians e o Santos, qual seria a solução para pagar essas dívidas? Não saiu nada aí não, Gabriel. Tá ruim, Gabriel. Não saiu nada aí não. Está um pouco ruim. Eu queria agradecer a participação do Ney, do Arthur, filho do Ney, que foi muito legal falar um pouco do beisebol para a gente. A gente fica muito contente de vocês terem aceitado o nosso convite. É uma pena que a conexão hoje não foi muito boa, não está sendo muito boa para a gente conversar. Mas a gente agradece muito. Se vocês quiserem dar algum recado, Ney, fica à vontade aí, falar mais alguma coisa do beisebol, fica à vontade. Tá. Primeiro eu queria agradecer também a oportunidade, tá, o convite.
o Arthur é um pouco tímido para falar, mas no início eu falei que o beisebol ele era restrito aos japoneses, né? Mas hoje a SEMA ela está bem aberta assim para qualquer praticante de beisebol, né? A única coisa que a gente fala para começar a treinar beisebol é que comece antes, né? Comece cedo, com 6, 7 anos, até no máximo 10 anos para começar a treinar. Por quê? Se a pessoa não se adaptar a esse esporte, ele pode passar para um outro esporte, por exemplo, futebol, entrar numa escolinha e se desenvolver. Ele vai aprender as regras do futebol. Agora, se ele tenta o futebol e depois vai tentar o beisebol com 10 anos, aí ele já não consegue acompanhar. Com 10, 11 anos, os atletas que já estão treinando já sabem todas as regras, né, e já está no estágio muito avançado. Então, assim, fica aqui também, além do agradecimento, o convite para quem quiser convidar pessoas, atletas, a partir dessa idade de 7 anos, né, está aberto. Tem a Associação Maringaense de Beisebol e a SEMA, eles estão sempre, todo ano, querendo aumentar mais e mais o número de praticantes. Então, agradeço a oportunidade aí e fica feito aqui o convite para todos. Muito obrigado. A gente que agradece. Isso, a gente que agradece, fica muito feliz. Você desculpa a gente por hoje ter esses pequenos problemas na nossa comunicação, mas a gente marca uma próxima vez, aí quem sabe que dá tudo certo. Aí o Arthur fala mais um pouco, parabenizar ele também pelo título nacional. Eu fico muito contente. Muito obrigado, viu, Rony? Obrigado. 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 Valeu, Arthur. Passando a bola para o outro Arthur agora, o Arthur da Federal Fute. Arthur, o que você acha do Campeonato Brasileiro, Arthur? Você acha que o Atlético leva de ponta a ponta aí esse título ou não? Você acha que o Flamengo ainda chega lá? E para falar que o Flamengo acabou de vencer o jogo contra o Goiás no Maracanã, 2-1 no finalzinho, o Flamengo conseguiu a vitória e avançou um pouco mais na tabela de classificação, Arthur. Na minha opinião, o Atlético Mineiro está bem demais e eles são muito favoritos para o título, mas o campeonato só está no começo e tem muitas equipes que podem brigar pelo título, como o Flamengo, como também o São Paulo mesmo, o Grêmio, o Palmeiras. Então, o Corinthians também tem vários clubes. Então, vamos ver, né, mais para frente, mas o Atlético é um dos grandes favoritos. Isso, muito legal. Antes de passar a bola para o Gabriel, lá do estúdio, eu queria dizer que esse final de semana teve um torneio importantíssimo no tênis, torneio de Roland Garros, em que o Rafael Nadal meteu 3-0 no número 1 do mundo, Novak Djokovic. O 13º título do Rafael Nadal de Roland Garros, o 20º de Grand Slam. Parabéns para o espanhol Rafael Nadal. E no feminino, Iga Swiatek venceu Sofia Kenin por 6-4, 6-1. Parabéns para esse pessoal aí. Fala, Gabriel. Melhorou o áudio agora, José? Melhorou. Então, Arthur, os clubes paulistas, eu acho que eu vejo que o Santos e o Corinthians estão com muitas dificuldades financeiras por conta de administrações que estão há muito tempo no cargo. Você acha que como que o Corinthians e o Santos precisam fazer para se reerguer? Se filiando a uma grande empresa, como fez o PSG? Ou resolvendo ações que podem demorar 10, 20 anos para gerar resultados, igual fez agora o Flamengo? Você perguntou para mim? Exatamente. Tá. Na minha opinião, acho que quando a torcida voltar, eles vão conseguir lucrar bastante, mas por enquanto eu acho que eles poderiam se desfazer de alguns jogadores que têm um salário alto e que não estão rendendo muito, e também fazer algumas vendas de jogadores jovens que valem uma grana alta. Eu acredito que o Corinthians... Estão me ouvindo? Sim, pode falar.
Eu acredito que o Corinthians deveria fazer uma parceria, igual fez Flamengo, Palmeiras, entendeu? Para botar a casa em ordem também. E, que nem você falou, Arthur, a venda de jogadores. Eu falo isso pelo Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores lá que ganham 1 milhão por mês, 900 mil reais, e não rende o que era para render, porque o futebol brasileiro, numa baixa por essa pandemia, o jogador ganhando 600, 700, 1 milhão por mês, igual aqueles atletas que estão no Palmeiras, como Lucas Limas, Ramírez. Na minha opinião, se eu fosse um presidente, eu rescindi o contrato, mandava embora, pegava a molecada, porque a base do Palmeiras é boa, tem vários jogadores bons, tanto a do Palmeiras como a do Corinthians também, a do Santos, que o Santos é um dos clubes que mais revela atleta, né? E eu acredito que a base faz a diferença. Entendi. Carol, só para te apresentar, eu acho, assistindo o jogo do Palmeiras, o melhor jogador do Palmeiras em campo, em todos os jogos que eu assisti, foi o Patrick de Paula. E sabe quanto que ele ganha? 70 mil. Não dá nem. O Lucas Lima ganha o triplo dele, não joga 5% que o Patrick de Paula está jogando. É uma injustiça que estão fazendo isso. Com certeza. Com certeza. O moleque que saiu agora. Você sabia que o Gabriel Verão ganha 200? Gabriel Verão ganha 200. Só que ainda, quanto ganha um Rony? O Rony ganha 900. 400 mil. Então, para fazer o quê? Na minha opinião, foi uma contratação mais... Correr e perder a bola. É a função do Rony. Eu não entendo certos dirigentes, tanto de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, que faz cada contratação, que não dá para entender. Não dá para entender essas contratações, porque eu vou te falar, é igual o Neto fala, jogador pede rato. O tempo, infelizmente, está curto, já acabou o nosso período. Vamos, semana que vem, Arthur, terminar o assunto com você, fazer sua segunda parte, fazer um pouquinho melhor, que infelizmente hoje, eu não sei o que está acontecendo, a cidade inteira hoje está com problemas técnicos de internet, vocês também não estão achando, o Cabral, o José. Então deixa para semana que vem, terminar, falar, só para ressaltar daqui a pouco o Brasil joga com o Peru, né? Ninguém lembra disso. O Brasil vai a campo com o seu time 100% titular, e eu acredito na vitória do Brasil. Boa noite a você, nosso telespectador, a todos. Desculpe por tudo que esse programa, infelizmente, hoje não foi um dos melhores, então, semana que vem a gente vai fazer o melhor. Então, muito obrigado por você ter paciência, soube levar e acompanhar até aqui. Um abraço. Você está